Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Augusto e eu estou trazendo aqui mais uma aula para a gente continuar os estudos sobre a Idade Contemporânea na Europa. Então isso aqui faz parte da história geral. Só que atenção, o que eu tenho que trabalhar com vocês nesse capítulo 10, Idade Contemporânea, é Revolução Industrial. Só que todo mundo sabe que quando se fala dessa revolução, fala-se que ela aconteceu a partir do século XVIII, né? Então vai ser uma aula diferente, porque eu vou voltar um pouco no tempo, eu vou começar a trabalhar essa primeira fase da Revolução Industrial, para que depois, na semana seguinte, na semana que vem, a gente possa trabalhar a segunda fase, a Revolução Industrial, durante o século XIX. Tá certo? Então, primeiro alerta para vocês. Tchutchucos, quando se fala de revolução industrial, fala-se de mais uma das revoluções que impactaram a Europa e o mundo, tá? E ela pode ser dividida em fases. Segundo os mais criteriosos historiadores, a Revolução Industrial até hoje teve 4 fases, tá? Só que merecem atenção a primeira e a segunda. A primeira, que inaugurou todo esse processo, que vigorou entre meados do século XVIII e primeira metade do século XIX, e lógico, a segunda revolução, a segunda fase da Revolução Industrial, que foi da segunda metade do século XIX até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Tchutchucos, outra coisa importante é entender que quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala de mais uma das revoluções que pautaram o desenvolvimento da humanidade. Já se tocaram disso? Olha lá, volta na pré-história. Na pré-história, vocês aprenderam que lá tivemos revoluções. Tivemos a Revolução Neolítica ou Agrária, e ela impactou bastante o que a gente fala que é o desenvolvimento humano, porque a partir dessa revolução nós tivemos o comportamento do sedentarismo, a economia produtora, legal? Avança mais um pouco, vocês vão ter uma outra revolução ainda na pré-história, que é chamada Revolução Urbana. Revolução essa que meio que coroa o que a gente chama de sedentarismo. É o momento em que os grupos humanos começam a constituir cidades. Bacana? Avança mais um pouco na história. Vocês vão ter, principalmente na Idade Moderna, revoluções que são chamadas revoluções burguesas. Pega lá, Revolução Inglesa, em seguida o Iluminismo, que foi uma revolução intelectual. Avançando mais um pouco, você tem a Revolução Científica. Logo depois, vocês estudaram também, temos a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Aí temos, nesse momento, no século XVIII, a Revolução Industrial. Então, essa revolução, ela está dentro daquilo que nós chamamos de revoluções humanas, ok? Só que ela tem uma coisa muito mais interessante para ser captada, que é o seguinte: a Revolução Industrial, a primeira fase principalmente, ela marca um conjunto de transformações dentro da Europa na economia, e nisso a gente pode dar uma destacada. É aqui que vocês vão ter o capitalismo industrial, que daqui a pouco eu vou comentar. Transformação que mexe também com a sociedade, e quando eu falo da sociedade, eu posso destacar o advento do proletariado, do operariado. Nesse momento, entendendo que o proletário ou operário é o tipo a ser explorado, tá bom? E também é uma revolução que impacta bastante a política da Europa daquele momento. Porque quando você fala de política, nesse momento, com a Revolução Industrial, você vai perceber o fortalecimento da burguesia, e essa burguesia passando a participar de forma mais efetiva dos processos políticos. Tá legal? Então reparem que a Revolução Industrial, ela não é uma revolução econômica só, como muitos estão acostumados. Ah, tem a ver com indústria, com sistema capitalista, com máquina. Não, ela foi uma revolução que impactou outros setores, como a gente acabou de comentar. De tudo, o que a gente tem que destacar? Nós temos que destacar, tchutchucos, que a Revolução Industrial, principalmente a primeira fase, ela consolida o modo de produção capitalista. Lembrando, modo de produção que nasceu lá na Baixa Idade Média, portanto, muito provavelmente a partir do século XI, XII,
passou por grandes transformações no começo da Idade Moderna, entre os séculos XVI e o século XVII, e agora estava começando a se consolidar. Porque quando eu falo de consolidação, tio-tiocos, eu falo, na verdade, de uma coroação. É como se o sistema capitalista se tornasse, e isso é fato, principalmente a partir da segunda fase, da segunda revolução industrial, o modelo hegemônico no mundo. Beleza? Outro destaque. A Revolução Industrial, lógico, principalmente a primeira, ela marca também o início de um novo modelo de capitalismo, que é o capitalismo industrial. Lembrando também, o capitalismo ele já tinha passado por duas outras fases. A primeira fase, logicamente chamada de pré-capitalismo, é a fase que equivale à Baixa Idade Média, e uma outra fase que é chamada capitalismo mercantil, ou, como vocês conhecem, capitalismo mercantilista. Agora não. A gente tem um outro tipo de capitalismo em que as relações de trabalho e as relações econômicas se pautam na produção industrial. É por isso que a gente fala que a Revolução Industrial, lógico, inaugura um outro modelo capitalista, que é o modelo industrializador, ou capitalismo industrial. Tá certo? Agora, uma pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, mas que condições que um país tem que ter para praticar uma revolução industrial? Eu sei que o primeiro país, estudei, foi a Inglaterra, né? Em seguida, a Bélgica, a França, nessa primeira fase da revolução, a acompanharam. Mas o que essas nações tiveram que ter como condições para começarem a sua revolução na indústria? Está aqui. Pessoal, primeira grande condição que qualquer nação teve que ter para atingir o início do processo da Revolução Industrial é a existência de capital acumulado. E o que vem a ser capital acumulado? Capital acumulado, tio-tiocos, a grosso modo, é capital disponível. É o capital que o país pode ter para utilizar na renovação, por exemplo, da economia. Tá certo? Outra condição. Qualquer país, para praticar a sua revolução industrial, principalmente na primeira fase, que tudo é novidade, tem que ter disponibilidade de matéria-prima. Afinal de contas, quando você fala do processo industrial, você fala de máquina, né? E a máquina, o que ela transforma? Ela transforma a matéria-prima no produto final. Então é lógico que você tem que ter a disponibilidade de matéria-prima. Essa matéria-prima, quanto mais, melhor. Porque quando tem, ela faz parte da produção e, por tabela, ela incrementa e faz a roda industrial girar. Outra condição. Todo país, para praticar e ter a sua revolução industrial, teve que ter e teve mão de obra barata e abundante. E aí que entra o que nós chamamos de proletário, operário. É uma mão de obra barata porque o que ele faz é manusear, é operar a máquina, né? Então ele não precisa de qualificação. E é abundante, tchutchucos, porque a grande concentração da mão de obra nesse momento, por conta do êxodo rural, estava na cidade. E olha só a combinação como é interessante. Muita mão de obra, ela se torna barata, porque além de não ter especialidade, ela tem excesso. Você pode demitir e contratar livremente. Boa, boa? E para finalizar, qualquer país teve ou acabou disponibilizando para ter a revolução industrial essa última condição, mercados consumidores. E reparem, está no plural, porque a indústria, pessoal, ela não procura um mercado consumidor só, ela procura vários. E numa época em que você tem um crescimento demográfico acontecendo na Europa e no mundo, os mercados estão sempre no plural. Os mercados procuram a produção, mas ela tem que ser industrial por quê? Porque é barata, porque é acessível, tá certo? Então pode reparar que quando eu fecho o ciclo dessas condições gerais, falando dos mercados consumidores, eu demonstro que isso é um círculo que faz a revolução industrial acontecer. Essa revolução tem que ter dinheiro, essa revolução tem que ter a matéria-prima, a revolução tem que ter a mão de obra barata e é também uma revolução que tem que ter mercados consumidores. Entenderam? Agora, vem aquela pergunta.
Tudo bem, professor, entendi as condições gerais, entendi que os países, para praticarem a sua revolução industrial, tiveram que ter essas condições, mas por que a revolução industrial é tão importante ser estudada? Tchutchuco está aqui, ó. A grande importância da Revolução Industrial é entender, como eu disse no começo da aula, que ela foi uma revolução que impactou economia, sociedade e política, né? Mas o grande destaque que eu dei também na abertura da aula foi para a questão econômica. Então a gente olha para a Revolução Industrial e identifica que as primeiras transformações que ocorreram foram transformações na economia. E a primeiríssima, para vocês captarem o que disso foi resultando as grandes transformações econômicas da época, é a passagem do sistema manufatureiro para o sistema industrial. Olha só que coisa interessante, tchutchucos. Quando você tinha o sistema manufatureiro, sistema esse que vigorou da Baixa Idade Média até o advento da Revolução Industrial, até o século XVIII, você tinha um local onde a produção era feita pelo artesão, e o artesão ele fabricava todo o produto. Você tem também uma manufatura que procurava a qualidade dos produtos e não quantidade, e uma manufatura que não tinha divisão do trabalho. O artesão, como eu disse, como ele fabricava todo o produto, ele sabia todas as operações de fabricação. Entenderam? Agora, chega o século XVIII, a população aumenta, a carência por produtos é maior, a procura também, e a ganância também entra nesse espírito, porque todo cara que trabalha com a produção e com o sistema capitalista quer lucrar. Então entra em cena a indústria. E na indústria, pessoal, olha só as transformações que tem a ver com a economia. A indústria, quando aparece, ela faz a separação do capital em relação ao trabalho. O que significa isso? Significa que quem é dono do capital é o burguês, é o industrial. Ele é dono, inclusive, de todo o modo de produção, assim também como o meio de produção. Depois procura lá na sociologia o que é modo e meio de produção. E o trabalho, tchutchucos, nessa separação, adivinha a quem pertence? Ao operário. O operário que não é dono das ferramentas e nem é dono também do sistema econômico. Fechou? Outro resultado dessa passagem do sistema manufatureiro para o industrial é o nascimento do regime de fábricas. E o que é o regime de fábricas? Primeiro entender que fábrica é o local onde acontece a produção industrial, né? O local esse que tem as máquinas e local esse também em que o operário trabalha. Pois bem, no regime de fábricas, pessoal, você tem primeiro o tempo. E o tempo é a famosa meta de produção. O operário, ele como fica responsável por uma parte da produção, e daqui a pouco eu vou comentar, ele tem um tempo para produzir aquele determinado produto ou aquela parte do produto. Pegaram? Regime de fábrica tem a ver com produção. A produção, ela sempre tem que ser em larga escala. Afinal de contas, ela tem que atender a mercados consumidores e dar lucro para o dono da fábrica. Regime de fábrica, pessoal, tem também a exploração. O operário é explorado, né? O operário é explorado porque ele é alienado, ele não tem controle sobre as suas ferramentas. E outra, ele é uma peça nessa engrenagem toda. E regime de fábrica, tchutchucos, também tem a ver com uma coisa essencial, que é a ideia de que aquele que trabalha, o operário, ele não é dono do próprio dinheiro, ele é dono só do trabalho. Então esse é o regime de fábrica, é o regime do tempo, da produção, da exploração, da alienação e o mais interessante, é também, pessoal, o regime em que o operário é só um trabalhador. Quer uma outra? A passagem do sistema manufatureiro para o industrial resultou, já foi comentado rapidão ali no regime de fábricas, no parcelamento de tarefas. O que é o parcelamento de tarefas? Parcelamento de tarefas é quando você tem cada operário responsável por uma parte da produção. Isso se liga com a questão da alienação. O operário ele não é de nível técnico avançado. Ele é uma peça na engrenagem, ele tem que fabricar o produto, mas ele só fabrica uma parte dele. Isso tem duas explicações. A primeira explicação para você ter o parcelamento de tarefas é o aumento da produção exigido.
O operário ele faz a pequena parte, os demais fazem outras partes, mas fazem de forma muito ágil. E isso aumenta a produção, é uma regra. E a outra explicação para a criação do sistema de parcelamento de tarefas é a redução do custo. Você colocando um operário para fabricar só uma parte do produto, ele não é especializado, certo? Ele está alienado. Então a mão de obra dele se torna barata. Pegaram outro resultado, como transformação econômica, da passagem da manufatura para a indústria, é o aumento da capacidade produtiva, que tem tudo a ver com a mecanização da produção. Agora, é como eu já disse, o aumento da capacidade produtiva não significa qualidade, significa só quantidade. Você tem que vender esse produto para os mercados consumidores. E para finalizar, a última grande transformação, que é oriunda da passagem da manufatura para a indústria, é a produção feita em centros urbanos. Significa que quase todas as fábricas, para não falar todas, 99% das fábricas ficavam nas cidades. Porque ali na cidade você tem o acesso à mão de obra, você tem acesso ao mercado consumidor, você tem acesso a escoamento, tá? Então tá aí a importância de vocês estudarem a Revolução Industrial observado pelo prisma da economia. Entenderam agora por que eu falo que a Revolução Industrial ela foi muito importante, volta lá, para a consolidação do modo de produção capitalista, para marcar o início do capitalismo industrial? Isso aqui é uma demonstração do quanto as transformações econômicas daquela época elas eram necessárias para o sistema capitalista. Fechou? E para finalizar, tchutchucos, a primeira revolução industrial, ela tem uma coisa muito interessante que é o avanço técnico, tá? Atenção, quando eu falo de avanço técnico, eu falo pura e simplesmente das tecnologias que foram criadas nesse momento. E olha que coisa interessante, grande parte do que nós consideramos como avanço da tecnologia nesse momento da revolução industrial não tem a ver só com a ciência, tem a ver também com os próprios operários que queriam melhorar a maneira como eles fabricavam um produto. Mas sempre, tanto a questão científica como a questão do operário criar essas novidades foi com incentivo do patrão, incentivo da burguesia. Tá certo? Primeiro avanço técnico típico da primeira revolução, ferro. O ferro, pessoal, ele é o metal básico da primeira fase da revolução. E basicamente ele servia para a construção das máquinas, tá? Além, é lógico, da construção do que a gente vai conhecer naquela época, instrumentos de produção. Beleza? Outro avanço técnico, as máquinas, né? A gente não pode dissociar a revolução industrial das máquinas. Na verdade, o processo é isso aí, é a mecanização da produção. As máquinas, elas são importantes porque elas são as transformadoras. São as máquinas que fazem a transformação. E os grandes exemplos daquela época são os teares. E quando eu falo de teares, eu falo das máquinas que produzem tecido, importantíssimo quando se fala da Inglaterra, ok? E por outro lado, o outro exemplo são as máquinas a vapores ou motores a vapores. E o exemplo, o destaque fica por conta das ferrovias, das máquinas que são chamadas de locomotivas. Mais um avanço técnico, o algodão. É interessante até lembrar de uma frase do Eric Hobsbawm, que é um historiador, em que ele diz: o algodão deu o tom. A Revolução Industrial na Inglaterra, ela começou de uma necessidade. A necessidade da transformação da lã e do algodão no produto final, no tecido. Então o algodão, vocês podem colocar também a lã, tá certo? Se torna a matéria-prima básica da primeira fase da Revolução Industrial. E por último, o último avanço técnico importantíssimo para aquela época é o carvão. É o carvão, pessoal, como combustível padrão para as máquinas. E já podem anotar. Esse carvão não é o carvão vegetal, é o carvão mineral. É um carvão chamado hulha. Tá certo? Vamos olhar algumas imagens para vocês entenderem tudo isso que eu estou comentando, as transformações, a revolução em si na primeira fase e o avanço técnico. Então olha só. Tchutchucos, essa primeira imagem é a imagem de uma cidade chamada Birmingham. É uma cidade no interior da Inglaterra.
Uma cidade como essa, que se vocês estão percebendo bem na primeira fase da Revolução Industrial, é uma cidade que combina o idílico, o natural, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Opa, animais e pastagem com as transformações. Olha lá, as chaminés, isso é o indicativo da Revolução Industrial. Mas vocês perceberam que na primeira fase da Revolução Industrial havia ainda uma marca divisória entre aquilo que é o campo e aquilo que é a cidade? Pois bem, então é um movimento que se inicia, tá? Então, se vocês percorressem o interior da Europa nesse momento e encontrassem com cidades industriais, seria mais ou menos essa visão que vocês iam ter. Um campo em volta e a cidade como símbolo da modernidade. Beleza? Olha a próxima imagem. É interessante, né? Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem da metalurgia que trabalha o ferro durante a primeira fase da Revolução Industrial. O que é interessante é que quando a metalurgia nasce, é quase um passo para a siderurgia, que nasce lá na segunda revolução, ela está demonstrando que o grande material para a Revolução Industrial é o ferro. Tá legal? E olha só, é uma imagem interessante porque aqui vocês podem perceber a presença dos operários, né? Aqui você pode perceber também a presença da tecnologia, as forjas, beleza? Outra imagem, pessoal, estarrecedora. As crianças que eram utilizadas como trabalhadoras, isso eu vou explorar lá na segunda parte da Revolução Industrial, primeira fase, utilizadas em minas de carvão. Aqui no caso, vocês estão vendo crianças que, pelo fato de serem pequenas e terem até uma certa agilidade, eram muito utilizadas em minas de carvão para entrarem naqueles locais mais escuros, naqueles túneis mais estreitos e, ao mesmo tempo, recolherem até resto de produção. Tá legal? E a última cena, pessoal, é a cena de uma fábrica típica na Inglaterra da Primeira Revolução. Aqui nós temos, se vocês observaram bem, os teares. Estão vendo aqui? Uau! E junto aos teares, os operários. Aqui no caso, eu trouxe uma cena que demonstra as mulheres, porque as mulheres também foram utilizadas como mão de obra. Tá legal? Então tá aí, pessoal. Imagens que demonstram o que foi a primeira Revolução Industrial. E demonstram também o que foi a grande transformação em que você teve a passagem da manufatura para a indústria. Tá joia? Então, minha despedida, tchutchucos. Lá para vocês, como tarefas, a primeira grande missão é ler mais sobre esse assunto na apostila, nas páginas que eu mencionei no começo da aula, tá? Em seguida, vá lá para a seção de praticando, páginas 640 a 641 e resolvam as questões 1 e 3. Concluída essa parte, vá para habilidades e resolvam só a questão 1. Página 642. Tá joia? Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.